Olá, bem-vindos ao Clube de Física para mais um vídeo de revisão para o Enem. Estamos na reta final, nesse fim de semana vai ser a prova do segundo dia, no domingo, de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Então falta só um conteúdo para a gente trabalhar as questões que mais caem no Enem. Então veja no vídeo passado que eu resolvi uma prova completa do Enem, abordando vários conteúdos usados na mesma questão, e são resoluções bem interessantes. E esse vídeo nós vamos abordar especificamente a questão de termometria e termologia, calor e termômetros, tá? Então, me sigam nas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou a Marta Costa. Dá um like que ajuda a espalhar esse vídeo para quem precisa. E me sigam lá no Instagram. Lá eu sempre posto as novidades que a gente vai pondo por aqui. Tá bom? Então, depois da vinheta, a gente conversa para falar um pouquinho sobre calor. Então, nós temos que, primeiro, antes de tudo, diferenciar calor de temperatura. É uma das coisas mais importantes. Então, o título dessa aula será Calor versus temperatura. Pensem um pouquinho nisso e vejam como às vezes a gente confunde esses dois conceitos que na nossa vida diária, na nossa vida leiga, a gente usa como se fossem sinônimos e não são. Então, esse desenho vai ensinar você, vai mostrar para você a diferença. Vê se você analisa, dá um pause nesse vídeo, analisa bem essa ilustração e a gente já conversa. Então, calor é uma energia que passa de um corpo que está mais quente para um corpo que está menos quente. Então, um corpo está quente pela sua temperatura, tá? Então, o corpo, ele tem moléculas que se agitam dentro dele. Então, aqui eu tenho um corpo quente com moléculas que se agitam bastante. E essa agitação das moléculas, que é uma espécie de energia cinética, porque é uma energia de movimento, ela pode ser medida indiretamente pela temperatura. Então, se eu tiver um termômetro, ele vai marcar uma temperatura alta. Olha aqui, uma temperatura, por exemplo, em graus Celsius, alta. Quando esse corpo entra em contato com um corpo com temperatura mais baixa, uma temperatura marcando no termômetro em graus Celsius de uma temperatura menor do que a do outro corpo, eu já vou saber com certeza que ele tem moléculas que se agitam menos. Então, o grau de agitação dessas moléculas é menor do que esse. E quando o grau de agitação de um corpo está mais alto do que o grau de agitação do outro, essa energia consegue passar de um corpo de quem tem mais energia para quem tem menos energia de agitação, que a gente chama de energia térmica. Tá? Então, essa passagem de energia de um corpo para o outro, a gente chama de calor. Então, calor só existe em movimento. Calor só existe passando de um corpo para o outro. Calor só existe sendo transferido. E até quando vai passar calor de um corpo quente para um corpo frio? Até que eles atinjam a mesma temperatura. Tá? Vejam que se tiver aqui um bastão condutor, qualquer corpo sólido condutor, mais perto do corpo quente, ele vai ter uma temperatura maior, e mais perto do corpo frio, ele vai ter uma temperatura menor. Então, o que a gente pode dizer é que calor tem que ser transferido. Nenhum corpo tem calor. O que o corpo tem? Energia interna. O que o corpo tem? Grau de agitação das moléculas.
O corpo está com calor? Não, o corpo está quente. Quente é diferente de calor. Quente quer dizer alta temperatura. Então, temperatura é uma medida indireta do grau de agitação das partículas. Tudo bem? Então, eu posso dizer que um corpo está, por exemplo, um corpo está com 50 graus Celsius de temperatura. Isso eu posso dizer para você. Mas eu nunca vou poder dizer que um corpo está com calor. O que eu posso dizer? Este corpo, como ele está cedendo energia para o outro, este corpo está perdendo calor. Então, eu posso dizer que um corpo está perdendo calor ou que um corpo está ganhando calor. Isso eu posso dizer, mas nunca posso dizer que ele está com calor em algum momento. Ou ele está perdendo, ou ele está ganhando. E se não estiver perdendo nem ganhando, Marta? Então ele não tem calor. Ele tem o quê? Energia interna, grau de agitação das partículas, ele tem uma certa temperatura. Ele pode estar quente ou frio e não está trocando calor com ninguém. Tá? Então, calor a gente indica pela letra Q, de quantidade. Tá? E como o calor é uma energia, as duas unidades que a gente usa para calor podem ser joule ou caloria. Caloria é uma unidade que a gente usa muito nesse conteúdo, mas a gente pode usar joule também, porque joule é do Sistema Internacional. Joule é do SI. Então, marcando bem, reforçando bem, calor é uma forma de energia, portanto, a unidade é joule, e temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas e pode ser medido em Celsius ou em Kelvin, e Kelvin é no Sistema Internacional. Tudo bem? Entendida a diferença entre calor e temperatura? É muito importante isso. Tá? Várias questões teóricas do Enem, consideradas muito fáceis, abordam essa diferença. Que um corpo está com calor ou um corpo está perdendo frio. Ninguém perde frio. Frio é um conceito subjetivo. O que você perde é calor. Tá? Quando você perde calor, a temperatura cai. Então, ele esfria. Quando você ganha calor, a temperatura aumenta, então ele esquenta. Mas ele não pode perder frio e não pode ganhar frio. Frio é um conceito subjetivo e não existe na física. Tá? O corpo está frio porque ele tem uma baixa temperatura. Mas ele não troca frio, ele só troca calor. Tudo bem? Entendido bem isso? Então vamos para um outro conceito. Como é que se transfere calor de um corpo para o outro? De várias maneiras. De 3 maneiras, preferencialmente. A gente troca calor por convecção em líquidos e gases, através das correntes de convecção por mudança de densidade. A água ou o gás mais quente, eles ficam menos denso e sobe, e o mais frio desce, e assim vão se formando correntes de convecção. Eu posso transferir calor por condução em corpos sólidos, passando energia de uma partícula para outra dentro do corpo, tá? No sentido do mais quente para o mais frio. Então, esse daqui é mais quente e a mão é mais fria. Então, o calor vai passar do mais quente para o mais frio nesse sentido, tá? O calor vai ser transferido do mais quente para o mais frio. E pode ser também transferido por radiação através de ondas eletromagnéticas. De baixa frequência. Tá? A luz é uma onda eletromagnética de alta frequência e calor é uma onda eletromagnética de baixa frequência, na frequência mais ou menos do infravermelho.
tá? E normalmente essa transmissão de calor se dá à distância. Então eu posso pôr a mão perto do fogo, ou perto de uma vela, ou perto de um forno, ou de um corpo quente, mesmo que eu não encoste a minha mão no corpo quente, eu posso receber calor vindo por ondas eletromagnéticas, sendo transportadas à distância. Então, olha só, uma outra ilustração. Por convecção também no ar, portanto em gases, por condução em sólidos, do corpo quente para o corpo frio, olha a condução do calor aqui, tudo calor, tá? Sendo conduzido por convecção, por condução e por irradiação, chegando através de ondas eletromagnéticas. Entendido essas três formas, questões teóricas do Enem também podem falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, agora vamos entender um novo conceito, que é o conceito de trocas de calor, que é muito importante. Essas trocas de calor, como se trata de energia térmica, tem que obedecer ao principal conceito da física, que é a conservação de energia. A conservação de energia se dá na forma de energia mecânica ou na forma de energia térmica. Bem, a energia tem que se conservar, não pode desaparecer, tá? Então, se eu tenho dentro de uma caixa de isopor um corpo A com uma certa temperatura A e um corpo B com uma certa temperatura B. Olhando essa seta, que é bem ilustrativa e que já está sendo chamada de calor, o calor está passando do corpo A para o corpo B, porque eles estão próximos, não precisa nem estar em contato, estão próximos. Qual é o corpo que está mais quente? O corpo A, porque ele está perdendo calor. Então, eu já posso dizer com certeza que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. E eles estão dentro de uma caixa de isopor. Essa caixa de isopor impede que as trocas de calor ocorram com o meio externo, que as trocas de calor ocorram com o ar que está aqui fora. Então, essa caixa de isopor, ela funciona como um isolante térmico. As trocas de calor vão acontecer só aqui dentro. Portanto, essa caixa recebe o nome de calorímetro. E esse calorímetro pode ou não participar das trocas de calor. Se esse calorímetro é um calorímetro normal, não é um calorímetro ideal, ele participa das trocas de calor. Então, vai passar calor do A para o B, e do A e do B vai passar calor para o calorímetro também. Então, eu vou ter calor sendo perdido, calor sendo ganho por três corpos. Calor sendo trocado, tá? E este calor que o A perde, tá vendo que ele está perdendo? Este calor que o A perde é considerado negativo, só para fins de cálculo. Ele está perdendo, a gente sabe que ele está perdendo, mas para fins de cálculo a gente considera negativo. O B está ganhando calor. Calor que o corpo ganha é considerado um calor positivo. E esse calor tem que se conservar. Tudo que o A perde tem que ir para o B. Ah, mas e se não for tudo para o B? Então foi um pouco para o calorímetro. Tá? E o calorímetro continua trocando. De tal forma que todo o calor que o A tinha tem que ser distribuído entre o B e o calorímetro quando o calorímetro participa dessas trocas. Como um calor é positivo, outro calor é negativo, se eu somo tudo, o total tem que dar zero. Então, nas trocas de calor, existe o princípio da conservação. O princípio da conservação me diz que o calor ganho tem que ser igual ao calor perdido, ao calor cedido. Quem cede? Quem tem mais energia eterna. Quem cede? Quem tem mais temperatura. Quem ganha? Quem tem menos temperatura. Mas a quantidade tem que se permanecer a mesma.
tá? Então, como quem ganha tem calor negativo? Tem, não. Quem ganha recebe uma quantidade de calor. Olha só como é fácil a gente confundir. E às vezes, na hora de falar, a gente troca a palavra, porque no nosso mundo a gente usa, e depois a gente erra na questão. Então, vamos falar certinho, com os termos bem certos. Quando um corpo ganha calor, esse calor ganho é positivo. Quando o corpo perde calor, esse calor perdido é negativo. Portanto, as quantidades positivas e negativas sendo iguais, se eu somo tudo, vai dar zero. Então, para a gente equacionar isso daí, não é uma fórmula, não precisa decorar, você só precisa guardar o conceito, que é um princípio da conservação de energia. O calor do A trocado com o A, mais o calor trocado com o B, mais o calor trocado com o calorímetro, tem que dar zero. Tá? E como é que eu vou saber qual foi a quantidade de calor que um cedeu e que o outro ganhou? A gente precisa calcular isso. Alguns corpos têm mais facilidade de perder calor, outros têm mais facilidade de ganhar calor. O corpo que tem mais facilidade de perder calor tem mais facilidade para ganhar. E tem corpos que têm mais dificuldade de fazer essa troca. Tá? Então, essa característica do corpo a gente chama de calor específico. Calor específico de um corpo. A gente indica pela letra Czinho. Vamos partir de um exemplo para a gente entender bem. Vamos pegar uma certa quantidade de água. É um corpo líquido, mas é um corpo. Tá? Então, eu tenho aqui uma certa quantidade de água. E essa água está na temperatura ambiente. Por exemplo, essa água tem uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Tá bem? E eu vou fornecer calor para ela. Eu vou fornecer calor para essa pequena quantidade de água através de qualquer fonte de calor. Você tem um fósforo ali perto dela, ou vou pôr um isqueiro, ou vou pôr ela um pouquinho no forno, mas eu vou fazer com que essa quantidade de água ganhe calor. Eu vou fornecer calor para ela de alguma forma. Então, eu vou oferecer para ela uma certa quantidade de calor. Uma certa quantidade de calor para que ela aumente apenas 1 grau a sua temperatura. Para que ela aumente um pouquinho, porque ela esquente só um pouquinho. Então, ela vai ter uma temperatura final de 26 graus. Aí você pode me perguntar, mas quanto que é a quantidade de água que eu tenho aí? Se for para fornecer calor para um barril de água, eu vou ter que fornecer um monte. Mas se eu for fornecer para um pouquinho só de água, eu vou fornecer pouco calor, ela já esquenta um pouquinho. Então, vamos determinar qual é a quantidade de água que eu tenho aí. Eu tenho aqui uma massa de água de 1 grama. Pronto, para 1 grama de água. Quanto será que eu preciso fornecer de energia? Então, foi feito experimentalmente e se mediu que a quantidade de energia necessária para que esse 1 grama de água esquente apenas 1 grau Celsius, passe de 25 para 26, ou então de 4 para 5, para que ele tenha uma variação de temperatura de apenas 1 grau Celsius. Tá? Uma variação de apenas 1 grau Celsius. Foi preciso oferecer 1 caloria. 1 caloria. Então, caloria é isso. Essa unidade veio daí. Caloria é a quantidade de calor que é necessário fornecer para que 1 grama de água varie a sua temperatura em apenas 1 grau. Então, o calor específico da água, que é a sua característica de variar a sua temperatura em função da quantidade de calor que ela recebe, recebeu o nome de calor específico. Então, o calor específico da água é 1 caloria para cada grama variar 1 grau Celsius.
tá? E a gente sabe que como a unidade de calor também pode ser medida em joule, a gente tem uma conversão, que uma caloria é aproximadamente 4 joules. O problema vai dizer para você quanto que é, tá? Se é 4,2, 4,19 ou 4 joules. Então, eu posso fornecer para 1 grama de água variar 1 grau sua temperatura, 4 joules de energia na forma de calor, tá? Ou 1 caloria, que é energia na forma de calor. Tá bem? Então, olha só, vamos inventar, a partir desse conceito que é muito importante, vamos descobrir, desenvolver uma equação para eu calcular quantidades de calor para qualquer outros corpos, em qualquer quantidade. Então, olha só, calor específico, vamos trabalhar com a unidade. Eu tenho um traço de fração, em cima eu tenho a unidade caloria, caloria é a unidade para quantidade de calor. Embaixo eu tenho grama, que é a unidade para massa, multiplicado por grau Celsius, que é a unidade de variação de temperatura. Olha lá. A partir do conceito de calor específico, a gente desenvolve uma equação para calcular a quantidade de calor para qualquer corpo, em qualquer quantidade. Então, eu tenho aqui caloria, grama e grau Celsius. Certo? Para calor específico. Tá bom? Então, vamos isolar o quê? Isolando o quê? Eu tenho que vai ser M delta T multiplicando o calor específico. Então, M vezes C vezes o delta T. Cuidado com este valor de delta T, que esse valor de delta T é variação de temperatura, tá? Variação de temperatura. Este calor que faz com que o corpo varie sua temperatura, quando ele perde calor, ele esfria, quando ele ganha calor, ele esquenta, é chamado de calor sensível. Porque a gente sente. Tudo tem uma lógica. Calor sensível, tá? Então, eu posso chamar isso aqui de calor sensível. Tudo bem? Entendido até aqui? Mas será que algum corpo, ao receber calor, pode variar tanto a sua temperatura que ele mude de estado? Pensem um pouquinho comigo. Pausem um pouco o vídeo. E depois a gente volta para conversar um pouquinho mais. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Calor para mudanças de estado. Tá? Vamos... Vou pôr um pouquinho mais para baixo isso daqui. Pronto. Pronto. Então, vamos ver agora mudanças de estado. Bem? Um minuto, deixa eu arrumar aqui. Tá. Mudanças de estado. Mudança de estado físico, né? Os 3 estados físicos são líquido, sólido e gasoso. Vamos pôr na ordem certa? Melhor, né? Vamos pôr na ordem que a gente vai usar no gráfico. Então, é o estado sólido, o líquido e o gasoso. Então, quando você tem um corpo no estado sólido e vai fornecendo energia para ele, fornecendo calor, ele vai aumentando tanto sua temperatura, que ele vai chegar numa temperatura em que ele vai conseguir passar para o estado líquido. Vai fazer fusão.
Se você continua oferecendo calor para esse corpo, ele vai fazer a fusão completamente, e depois que virar completamente líquido, ele vai esquentando, 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 e assim vai, e nós fazemos uma curva para exemplificar isso daí, que é essa curva de aquecimento. Olha só, eu tenho um corpo que numa determinada temperatura, ele está no estado sólido, aqui, ó, determinada temperatura Q1 ou QI. E eu vou fornecendo calor para ele, fornecendo calor, até chegar num ponto que a gente chama de ponto de fusão, quando esse corpo já está pronto para mudar de estado. E quando ele já está pronto para mudar de estado, vejam que a temperatura dele não muda. Olha que interessante. A temperatura dele permanece a mesma, ó. A temperatura dele fica constante durante todo o processo de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Depois que acabou a fusão, se eu continuar fornecendo calor para esse corpo, ele vai, no estado líquido, voltar a aquecer, ó. Aquece, 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 até um determinado ponto, que a gente chama de ponto de ebulição. E quando o corpo chega a essa determinada temperatura, ele já pode mudar de estado novamente. E aí acontece o fenômeno novamente. Durante toda essa mudança de estado, a temperatura permanece constante, ó, tá? E essa mudança de estado se chama ebulição ou vaporização, porque ele está passando para o estado de vapor ou estado gasoso, tá? Depois que ele faz completamente essa transformação e toda a substância passou do estado líquido para o estado gasoso, aqui, ele começa a esquentar novamente, agora na forma de gás, até infinitamente. Tá? Então, olha só que beleza esse gráfico, quando eu analiso as quantidades de calor fornecida. Esta quantidade de calor fornecida deste ponto, olha só, até este ponto aqui, ó, este ponto, é um calor sensível, porque está fazendo aumentar a temperatura. Mas este calor que foi fornecido deste ponto até este ponto, não é mais um calor sensível, a gente chama de calor latente, tá? Calor latente, então, ou quantidade de calor latente, é o calor fornecido a um corpo para as mudanças de estado. Tá bem? Então, vamos me tirar um pouquinho daqui. Né? Acho que vocês estão vendo, né? Deixa eu escrever aqui, então, mais para cá. Calor latente. Calor latente é para as mudanças de estado. Tá bem? Então, vamos pegar um exemplo novamente. Vamos pegar o exemplo do gelo, por exemplo, em estado sólido. Eu vou tirar o gelo da geladeira, ele vai estar a 0 grau, às vezes até menos, né? No congelador ele vai chegar a menos 10, menos 5. Mas vamos pensar num gelo que já esteja a 0 grau. Se você tem aqui um pedacinho de gelo a 0 grau, ele já está no seu ponto de fusão. Para a água ou para o gelo, o ponto de fusão é exatamente 0 graus Celsius. Se você fornece uma certa quantidade de calor para ele, ele vai começar a derreter. Ele vai começar a derreter até se transformar totalmente em água. Sem mais gelo nenhum. Mas essa água, após a fusão, ela ainda está a 0 grau. Depois ela vai continuar esquentando se a gente fornecer mais calor para ela.
Mas assim que termina a fusão, ela ainda está a 0 grau, porque durante a fusão a temperatura não varia, certo? Então, essa quantidade de calor que eu preciso fornecer a um gelo sólido a 0 grau, para que ele derreta completamente, no caso do gelo, será 80 calorias. Olha como é difícil derreter. Tá? Caso seja uma massa de 1 grama. Uma massa de 1 grama para fazer fusão de gelo necessita de 80 calorias. É muito mais difícil mudar de estado do que apenas mudar a temperatura. Tá? Então, este calor, esta quantidade de calor necessária para que uma substância mude de estado, a gente chama de L. É a quantidade de calor necessária para que um corpo mude de estado. Então, nesse caso, é o L de fusão do gelo. 80 calorias para cada grama. Certo? Então, como eu sei que caloria é quantidade de calor, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz para o outro. Eu posso chamar esse de Q, esse de M, né? Então, a quantidade de calor necessária é a massa vezes o calor latente da mudança de estado. Certo? Então, aqui eu tenho calor sensível, calor latente, calor sensível, calor latente, calor sensível. E a quantidade de calor total é a soma de todos esses calores necessários para que ocorra essa transformação do começo até o fim. Tudo bem? Então, daqui a pouco a gente volta para resolver alguns exercícios. Eu vou pôr uma vinheta agora para vocês descansarem um pouquinho. E depois, quem quiser assistir, quem quiser ver só a correção e a resolução dos exercícios, parte da vinheta novamente. Até daqui a pouco. Então, vamos lá resolver exercícios. Este daqui é um exercício muito legal. Muito legal. Vamos ler juntos. É um exercício que envolve unidade e que envolve interpretação. E se você sabe bem o conceito, sai muito bem, tá? Porque ele dá os calores específicos com as unidades certas. E se você esquece a equação dos calores, você sai de novo pela unidade. Tá bom? Sabendo bem o conceito de calor e temperatura, você arranja a equação através das unidades. Então, vamos ler junto. Para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece em um forno de micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de vidro de 300 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água, porque elas estão juntas, é de 6 graus Celsius. Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de 800 watts, o conceito de potência voltando sempre, a tigela e a água atingiram a temperatura de 40 graus Celsius em um tempo de 2,5 minutos. Considere que os calores específicos do vidro e da sopa são, respectivamente, 0,2 e 1, considerando que a água, né, para fazer a sopa instantânea, e que uma caloria é 4,25 joules. Então, vamos para a pergunta. Que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertido em calor para o aquecimento? Tá? Então, ele quer saber potência. Começa pela pergunta, depois você vai atrás de tudo que você precisa para responder para ele. Tá? Ele quer saber qual é a potência, e a gente sabe que potência é energia transformada dividido pelo tempo.
Mas ele deu a potência, 800 watts. Não, 800 watts é a potência do micro-ondas. Ele quer saber que parte desse 800 watts foi efetivamente transferido para a jarra. Então, ele quer saber uma potência que a gente chama de útil. Então, essa energia que vai ser transformada é a energia que efetivamente vai aquecer a jarra e a água. Portanto, esta energia útil, ela será o calor fornecido para a jarra, para que ela esquente. A jarra com a água para que eles esquentem. Então, ó, eu quero saber a potência útil. Eu tenho tempo, ele deu. Eu preciso saber essa energia, então, que foi fornecida para a jarra. E essa energia que é fornecida aos corpos para que eles esquentem é chamada de calor, né? Então, eu preciso saber o calor fornecido. E este calor fornecido, então, vai ser o calor sensível para a jarra mais o calor sensível para a água. Porque todo esse calor que o forno vai fornecer precisa esquentar tanto a jarra quanto a água, porque elas estão juntas. Tá? Então, esse calor fornecido eu vou chamar de calor total, tá? Ou calor útil. Vamos chamar de calor útil. Calor sensível a gente sabe que é M vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Mas para a água também, porque ela não vai mudar de estado, só vai esquentar. M vezes C vezes o ΔT. Esse daqui é da jarra, esse é da jarra, esse é da água, esse é da água. E o valor da temperatura é igual para os dois, porque eles estão juntos. Tá? Então, eu posso pôr, inclusive, esse ΔT em evidência. Né? Então, a quantidade de calor útil vai ser MC da jarra mais MC da água, multiplicado pela variação de temperatura. Eu gosto de trabalhar bastante com letra para a gente fazer o mínimo de conta possível. Em vez de multiplicar duas vezes pelo ΔT, a gente multiplica uma vez só. Né? Então, agora vamos substituir. A quantidade de calor útil vai ser a massa da jarra. Quanto que é? Vamos olhar lá. A tigela de vidro tem 300 gramas. Olhe a unidade do calor específico e veja se as unidades estão batendo. Grama com grama? Então, tudo bem. 300 gramas vezes 0,2, que é da jarra, mais, qual que é a massa de água? 500 gramas. Olha, veja que as unidades estão em grama também, tá? Vezes 1. Tudo isso vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura? Passou de 6 para 40. Tá? Vamos pôr aqui do lado. ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, né? O quanto variou. De 6 até 40 variou 34 graus Celsius. Então, tudo isso multiplicado por 34 graus Celsius. Certo? Então, vamos lá. Aqui, 0,2 vezes 300 dá 60, mais 500 multiplicado por 34. Então, eu posso pôr aqui que a quantidade de calor útil é 560 vezes 34. Quantidade de calor útil vai ser, quanto é? Tá? Vocês já fizeram aí? Dá 19.040. 19.040 o quê? Calorias. Olhem lá na unidade do calor específico, lá em cima, ó. Então, calorias. Pronto. Tá aqui. Tá?
que eu queria essa quantidade útil mesmo? Para pôr na fórmula de potência. Né? Eu quero saber a potência útil, para depois comparar com a potência do forno total, para ver que parte daqueles 800 watts foi realmente usado para o aquecimento. Mas vamos lembrar dessa fórmula de potência que nós já trabalhamos bastante esse conceito. Potência no sistema internacional é watt. E a potência do forno também tem watt. E por isso, a energia necessariamente tem que ser em joule. E o tempo necessariamente tem que ser em segundos. Então, eu preciso transformar essa quantidade de calor útil, de caloria, para joule. Então, ele deu lá o fator de transformação, ó, de caloria para joule, ele multiplicou por 4,25. Então, multiplicando por 4,25, se você não conseguir fazer assim, você faz uma regrinha de 3, tá? Que dá na mesma. Isso daqui vai me dar uma quantidade de calor útil de 80.920 joules. Para quem fala que no Enem, às vezes não cai cálculo, né? Mas cai bastante, sim. Cai bastante cálculo, sim. Cai bastante teoria, mas cai bastante cálculo, porque são muitas questões, dá para abordar tudo. Certo? Então, vamos lá. Continuando, então, para a gente calcular a potência útil. A potência útil vai ser a quantidade de calor útil dividido pelo tempo. Então, a potência útil vai ser esta quantidade, 80.920 joules, dividido por, qual foi o tempo que ele ficou? 2,5 minutos, mas o tempo necessariamente precisa ser em segundos. Então, para transformar minuto em segundo, vezes 60. 2,5 vezes 60. Tá? Segundos. Aí eu vou ter o valor em joule, ou o valor em watts, tá? Essa continha, então, vai dar 539,5 watts de potência útil. Certo? E agora, como é que eu vou dar a resposta? Ele quer saber a resposta em porcentagem. Você pode fazer uma regrinha de 3, tá? Então, eu sei que o 100% é o 800 watts. Quantos por cento será esse 539,5? Tá? Então, você pode até fazer um pouco de cabeça. Se fosse 50%, seria 400. Como é mais do que 400, é mais que 50%. Será que é 57, 66 ou 78? Mas você já pode eliminar essas duas, ó. Tá? Porque é mais do que 50%. Então, pode fazer uma regrinha de 3. 800 watts é o 100%. Esse 539, para facilitar, você pode pôr até 540, né? Porque ele não quer o valor exato dessa potência. Ele quer saber mais ou menos a porcentagem. Vamos pôr 440 para ficar mais simples de fazer essa regrinha de 3. É teste, né? 540, desculpa. 540 watts, que é o útil, corresponde a X%. Então, X, multiplicando em cruz, vai ser 540 vezes 100, dividido por 800. Corta aqui, né, para simplificar. Quanto vai dar isso daqui? Dá aproximadamente 67,5%. Tudo bem? E aqui, com isso, a gente pode introduzir um conceito importante que pode ser usado em qualquer transformação de energia.
energia elétrica para energia mecânica num ventilador, energia térmica para movimento, como numa máquina térmica, ou nesse caso de um forno para o aquecimento de água, que é o conceito de rendimento. Rendimento é quantos por cento se aproveita da energia que eu estou fornecendo para o sistema. No caso do forno, quanto eu aproveito daqueles 800 watts do forno? Eu aproveito 67,5%, que é o rendimento desse forno, o resto foi perdido, tá? Então, rendimento a gente pode indicar por uma letra grega, que é um N puxadinho assim, que a gente chama de Ni. Então, o rendimento é a potência útil em relação à potência total, que não, nada mais é, ó, do que a potência útil, olha só, dividido pela potência total, vamos lá, e depois eu multiplico por 100 para dar a resposta em porcentagem. Tá? Esse é um conceito de rendimento que, no fundo, é a mesma coisa que a regra de 3. Então, se ele pediu rendimento, ou aproveitamento, ou eficiência, a relação entre o que eu uso realmente, o que é útil no meu sistema, para a minha transformação, em relação ao que eu forneci, ou seja, a potência total. Tá? Isso também pode ser usado simplesmente como energia. Energia útil sobre energia total. Tá? Pode ser usado com potência ou com energia. Porque a gente sabe que potência é só a energia dividido pelo tempo. Tudo bem? Que bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos para a vinheta, para vocês também assistirem a resolução dos exercícios um por um, se vocês quiserem. Tem a vinheta na marcação. E depois a gente volta. Então, esse é um exercício que tem no material que eu vou deixar para vocês, tá? É um exercício 5, que está no material que eu vou deixar linkado para vocês aí, que é a revisão exclusivamente de termologia. Tá bem? Vamos fazer esse exercício, um exercício do Enem 2020. Mesmo para peixes de aquário, como peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28, aqui, ó. Bem como sua variação brusca pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como o termostato. Ou seja, vai aquecendo, aqueceu muito, desliga. Daí começa a esfriar. Esfriou muito, liga. Aí começa a esquentar. Esquentou muito, desliga. E assim esse termostato vai regulando a temperatura da água nesta faixa, que deve ser de 26 até 28 graus. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts. Olha a potência novamente. Watt, unidade de potência. Não esquece, potência, energia sobre tempo. Né? Já vai lembrando. Otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Ela pode ser consideradamente constante, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4 kJ. Olha só que interessante essa unidade. 4 kJ, quilograma menos 1, Kelvin menos 1. E densidade 1 kg, litro menos 1. Essa unidade escrita diferente é um hábito que está começando a se desenvolver nos vestibulares para a gente lembrar que unidade é super importante. Tá? Então, vamos pôr essa unidade do jeito que a gente está acostumado. O que significa um calor específico 4 kJ? Quilo é a mesma coisa... Vou tirar essa caneta grossa, sai caneta grossa. Quilo é a mesma coisa que 10 a terceira. Tá? Então, o calor específico da água vai ser 4 vezes 10 a terceira joules
vezes quilograma menos 1. Menos 1 indica que esse quilograma está embaixo do traço de fração. Então, eu vou pôr aqui o traço de fração e o quilograma fica aqui embaixo. E Kelvin menos 1 significa que Kelvin também está embaixo do traço de fração. Pronto. Então, isso já me deu que o calor específico está em unidade do sistema internacional. Joule, quilo e Kelvin. Uma coisa muito importante para a gente lembrar de termometria. Numa escala Celsius ou numa escala Kelvin, a variação de temperatura vai ser a mesma, vai ser igual. Então, vou pôr aqui uma observação para vocês. Ó, uma variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. São iguais. Você não vai precisar transformar a unidade, tá? Das temperaturas. 1 grau, por exemplo, 26 graus Celsius é diferente, não é 26 Kelvin, mas a variação é, tá? Por isso que aqui na fórmula não vai fazer diferença para vocês. E essa unidade de densidade, então, o que ela significa? Que a densidade da água é 1 quilograma, ó, tá combinando com a unidade de calor específico. Litro menos 1. Se esse litro menos 1 significa que o litro está embaixo do traço de fração. Então, o traço de fração e o litro está aqui. Isso significa que para cada litro de água tem uma massa de 1 quilo. Olha só, de cabeça a gente já faz isso. Se eu tenho 50 litros de água no aquário, eu sei que a massa da água vai ser 50 quilos. Pronto, já tem um dado aqui que o problema me deu. Olhando só as unidades. Vamos ver agora o que ele pediu. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual é o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Redução de temperatura. Ele não quer saber qual é a temperatura que vai ficar a água, porque eu não sei que temperatura ela está. Ela pode estar entre 26 e 28, que é o ideal, não sei quanto, mas ele quer saber a redução. Se ele quer saber a redução, ele quer saber a variação. Então, ele quer saber, vamos traduzir isso daí, ele quer saber a variação de temperatura da água do aquário. Essa é a pergunta. O ΔT, não ΔT de tempo, ΔT de temperatura, tá? Vamos escrever melhorzinho isso daqui, que ficou muito feio. Tá, vamos pôr aqui a pergunta, então. Ele quer saber qual é... Ô, caneta, vem cá. Qual é o ΔT da água? Então, agora vamos lá. Com o que nós temos aqui, nós temos que saber. Como que eu calculo o ΔT da água? Deu calor específico, não lembro a forma, ele é para a água esfriar, porque o termostato vai ficar desligado. Para a água esfriar, eu preciso saber quanto que vai ser o calor perdido, né? Mas eu não lembro a fórmula, Marta. Tira daqui. Então, o calor perdido pela água vai ser mc ΔT, tá? Ó, calor, massa, variação de temperatura. Esse calor vai ser o calor perdido. E eu quero saber esse ΔT. Eu tenho a massa da água? Tenho, 50 quilos. Todas as unidades têm que estar combinando. Eu tenho o calor específico da água? Tenho, 4 vezes 10 a terceira. O que falta para eu saber o ΔT? Eu preciso saber o calor perdido. Tá? Então, o calor perdido, eu sei que ele foi perdido durante 1 hora em que o termostato foi desligado. Então, eu vou voltar na potência do aquecedor, que é 50 watts. Então, fazendo essa relação, potência vai ser a energia dividida pelo tempo. Certo? Eu sei que a potência é 50 watts. A energia eu quero saber para poder colocar ali, para poder calcular o ΔT. Então, essa energia é um calor perdido. E o tempo?
1 hora, mas o tempo necessariamente tem que ser em segundos, né? Não podemos esquecer isso daí, que a energia precisa ser em joule, o tempo em segundos, para que a potência seja em watts, tá? Então, a energia já vai sair em joule, mas o tempo de 1 hora para passar para segundos, 3.600. Estão achando que a quantidade de calor perdido vai ser... Quantidade de calor perdido, fazendo essa continha, 180.000 joules. Tá? Isso daqui a gente sabe que eu posso substituir por 10⁻³ para ficar mais fácil para colocar lá. Então, vamos agora colocar aqui, né? Então, o calor perdido, 180 vezes 10⁻³, a massa é 50 quilos, e o calor específico, 4 vezes 10⁻³ vezes a variação de temperatura, que é o que eu quero saber. Ó, esse delta T, eu posso, esse 10⁻³ eu posso cortar com outro 10⁻³. Tá certo? Então, agora, só fazendo essa continha, delta T, passa este dividindo, é 180, dividido por 4 vezes 5, 20, 200. Quanto vai dar isso daqui? Bem pouquinho, né? Quase um. Vamos fazer essa continha? Eu faço aqui rapidinho, então. 180 dividido por 200 dá 0,9 graus Celsius ou 0,9 graus Kelvin. Não tem graus, né? 0,9 Kelvin. Mas ele quer a resposta em Celsius, mas variação em Celsius e variação em Kelvin é a mesma coisa, tá? Então, aqui, esse aqui vai dar alternativa C. Tudo bem? Ótimo, muito bom. Então, vamos para a vinheta e depois a gente volta com a resolução de mais um exercício. Esse daqui também é da lista que eu vou pôr para vocês, aí embaixo, tá? Vou pôr o link aí na descrição do vídeo. Então, vamos ler juntos esse daqui, que se trata de transmissão de calor. É super importante, é uma formulinha muito importante, mas que normalmente eles dão. Então, é uma maneira de interpretar a fórmula que ele dá, às vezes, de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Vamos ler. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, ó. Aquela que conduz mais calor. E com isso há economia de gás. A taxa de condução de calor depende da condutividade térmica do material, que a gente indica pela letra K, ó, da sua área e da diferença de temperatura entre dentro e fora da panela, tá? E da espessura D, ó lá, do material, sendo dada por esta relação. Olha aqui, ó. Eles deram a formulinha para você. Olha que belezinha. Então, vejam só, vamos interpretar essa formulinha aí. Esse ΔQ, que é a energia que passa do fogo para a panela, ou que passa da panela para a sua mão, essa quantidade de calor que está sendo transferida num determinado tempo, também é chamada de fluxo. E fluxo a gente pode indicar por essa letra aqui, de φ, tá? Este fluxo também é quase como uma potência, né? É a rapidez com que é transmitido o calor, é a potência que aquele material tem de transmitir calor para quem está perto, tá? Então, e ele deu a fórmula, ó. K é a condutividade térmica do material, que depende do material de que é feita a panela. A é a área
por onde o calor vai passar, no caso, a área do fundo da panela, vezes a variação de temperatura, e tudo isso dividido pela espessura da panela, tá? Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui no desenho que vai ficar mais fácil. Então, olha só, eu tenho uma panela de ferro, por exemplo, tá? Olha aqui, estão vendo o mouse. Então, a área por onde vai passar o calor é essa daqui, ó. Porque aqui embaixo eu tenho um foguinho e aqui eu tenho a área por onde esse foguinho vai ser conduzido, né? O calor vai ser conduzido vindo do fogo. Então, a área é isso aqui. A condutividade térmica do ferro é 8 watts por metro Kelvin, ou seja, a quantidade de calor com o tempo, o fluxo, para cada metro de espessura e de área e para cada grau de variação de temperatura. Então, veja, uma panela bem grossa, ó, essa grossura dela vai estar aqui no fundo também. Então, quanto maior a área, mais calor passa. Mas quanto mais espessa a panela, mais tempo demora para passar, tá? Então, isso aqui é para uma panela de ferro. Por exemplo, agora uma panela de alumínio. O K do alumínio, a condutividade, é de 20 watts metro Kelvin. Ou seja, passa mais calor no mesmo determinado tempo. Se for uma panela com a mesma área dessa e com a mesma espessura, essa daqui vai esquentar mais rápido e vai cozinhar mais rápido os alimentos. E, portanto, vai ter economia de gás, tá? Pode ser que aqui fique mais gostoso, porque cozinha mais lentamente, mas aqui tem mais economia. Então, quem tem maior condutividade, ó, essa aqui é 20, essa aqui é 8, nessa mesma unidade do Sistema Internacional. Essa daqui conduz mais rápido. Essa aqui conduz mais calor mais rápido, o fluxo é maior, tá? E olha aqui, eu posso ter uma panela. Peraí que eu perdi o mouse, tá aqui. Eu posso ter uma panela feita de 2 materiais, como essas aqui. Ela é feita de cobre por fora e de aço por dentro. E vejam que o aço e o cobre têm condutividade diferentes. Como será a condutividade agora desse conjunto, dessa mistura de aço e cobre? Tá? Olha aqui a formulinha para vocês, que é aquela que eu já passei. Tá? E para eu saber qual é a condutividade térmica dessa panela, eu vou ter, que é formada por 2 materiais, eu vou ter uma outra formulinha que ele deu também, tá? Então, vamos marcar essa formulinha aqui, é esta, olha. Ele vai dar também essa formulinha para vocês, não precisa memorizar. Mas olha só, o fluxo de calor depende da área, depende da variação de temperatura, ou seja, da variação de temperatura entre dentro e fora da panela, tá? Mas agora a quantidade, a espessura dividido pela condutividade tem que ser somado de um dos materiais mais a espessura do outro material dividido pela condutividade do outro material, tá? Então, não se preocupe que é só aplicar essa formulinha. O que a gente tem que saber é entender esse enunciado, entender o que significa cada uma dessas coisas. Então, o fluxo numa panela que é formada por 2 materiais vai depender da espessura de cada material e da condutividade de cada material. Tá bom? Então, vamos voltar para o problema. Olha lá. Ele deu aqui essa formulinha, tá? Então, tá aqui, ó, a mesma formulinha que estava lá. Tá aí, guardadinha. Tá? Então, em panelas com 2 materiais, a taxa de condução é dada por esta relação.
em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais, K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, que nós vimos lá, o ferro e o aço, combinado com o cobre. Olha lá. Agora vem alguns dados daquela panela. A espessura em aço, compara-se uma panela de ferro com uma de alumínio e uma composta por metade da espessura em cobre e metade da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. Tá? Então, são panelas que têm o mesmo tamanho. Olha lá de novo. Opa, perdão. São panelas que têm o mesmo tamanho, mesma área de fundo, a de ferro, a de alumínio e essa que combina o aço com o cobre. São panelas que têm a mesma espessura total, metade de cobre, metade de aço, mas o total é o mesmo de todas as duas panelas. E vão se comparar essas três panelas. E o que ele quer saber? A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica. Quem é mais econômica entre o alumínio e o ferro? O alumínio. Então, eu já sei que entre o alumínio e o ferro, a mais econômica é o alumínio, né? Então, vamos escrever isso. Olha só. Eu já sei que a mais econômica ele quer em ordem, né? Eu tenho aqui que o alumínio é mais econômico do que o ferro. Mas agora eu preciso saber a panela de aço e cobre, de material misto, se ela vai estar entre essas duas, ou aqui, ou aqui. O alumínio tem um K de 20, o ferro tem um K de 8, e eu preciso saber agora quanto vai ser o K da panela mista, usando aquela outra equação que ele deu. Tá? Então, vamos fazer continha e vamos localizar. Se for maior que 20, eu ponho aqui. Se for entre 20 e 8, eu ponho aqui. Se for menor que 8, eu ponho aqui e vejo a ordem e escolho lá uma alternativa. Tá? É pura interpretação. Claro que vai ter que fazer uns cálculozinhos, mas não é coisa de se apavorar, não, tá, pessoal? Então, vamos pegar a formulinha que ele deu, ó, aquela lá mesmo. De ΔT é igual, tá? O A vezes a variação de temperatura sobre D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. É essa formulinha, tá? Então, nós vamos pôr o que a gente sabe para o aço e para o cobre. Então, eu sei que A vezes ΔT, eu não sei. E a espessura eu chamei de D. Mas como todos têm a mesma espessura, mas a panela mista tem metade da espessura em aço, metade em cobre, então esse D aqui, ó, do cobre ou do aço, é D sobre 2. Certo? Sobre K1 mais D2 sobre 2 sobre K2. Vamos escrever isso de um jeito mais bonitinho, vá? A área vezes delta temperatura
dividido por D1, 2, K1. Como o 2 está dividindo, eu vou pôr ele aqui embaixo. Mais D2 sobre 2, K2. Tá? Esse daqui vai ser o fluxo. Vamos chamar de fluxo, para não pôr a outra forma. Então, vamos lá. Fluxo vai ser igual a área vezes ΔT sobre D, porque as espessuras agora são iguais, D é igual para todo mundo, tá? Sobre 2 vezes qual era a condutibilidade do aço. Do aço é, que ele deu lá, do aço é 5. Mais D sobre qual é a condutibilidade do cobre. Ele deu lá do cobre, é 40. Então, vamos trabalhar com isso. O que a gente pode fazer com isso? O que a gente não pode fazer, você deixa, vai levando. Tá? Você não pode saber, o que você não pode fazer nada, você não faz nada. Mas vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, então. Então, aqui é D sobre 10 mais D sobre 40. O mínimo múltiplo comum é 40. Então, área vezes ΔT, 40 dividido por 10 dá 4, 4D, quarenta dividido por 40 dá 1, 1D, daqui vai dar área ΔT, 5D sobre 40. Vamos por lá? O fluxo vai ser área vezes ΔT dividido por D. E aqui, esse 5 dividido por 40, eu vou inverter e pôr lá em cima. Vezes 40 dividido por 5. Olha só que bonitinho que ficou. Só deixei o D aqui. Então, o fluxo para essa panela mista vai ser a área vezes a variação de temperatura dividido por D vezes 8. Perdão, pessoal. Volta aqui, ó. Esqueci do 2 vezes 40 aqui. 2 vezes 40 dá 80. Né? Então, aqui vai dar 80. Vamos fazer direito isso. Então, uma pequena diferença aqui. Tá? Vamos corrigir, sempre dá tempo. Por que a gente percebe que deu errado? Porque deu 8, deu igual o do ferro, e não podia dar igual ao do ferro. Daí a gente volta e verifica que a gente fez um errinho, esqueceu uma coisinha. Eu pus 2 aqui, que era do 2 dali, e esqueci, 2 é 80. Então, o mínimo aqui vai ser 80. 80 dividido por 10 dá 8D, mais 80 dividido por 80 dá 1D. Então, aqui vai dar 9D sobre 80. E aqui, né, eu passei esse daqui, 80 sobre 9. E aqui, 80 dividido por 9, quanto que vai dar? Se fosse 81 dividido por 9, dava 9. Então, vai dar 8, alguma coisa. De cabeça, né? 8, alguma coisa. 8, quanto? É muito perto do 81, 8,7. Vai, 8,8, 8,7. E agora vocês analisem isso daqui, porque eu não sei o resto, tá? Então, o que importa mais agora é o K.
Então, vejam que isto daqui corresponde ao K da panela de cobre mais aço. Tá? É 8,7, porque a área vezes ΔT vezes K dividido pelo D. Isso aqui é constante para todo mundo. Né? Então, esse daqui representa o K. Então, eu sei que a panela de aço vai estar aqui no meio, ó. A panela mista. Certo? Aço mais cobre. Ele tem 8,7. Então, eu tenho aqui, pela ordem, alumínio, aço mais cobre, e depois ferro. E essa é a resposta. Tá? Aço, alumínio, aço, cobre, aço e ferro, alternativa B. Pronto. Certo? Então, vejam que é muito importante. Desculpe a nossa falha, ainda bem que nós resolvemos antes de terminar o vídeo. Quem estava vendo, assistindo, acompanhando deve ter ficado um pouco aflito, mas eu peço mil desculpas, perdão. Mas isso é importante para a gente ver que a gente tem que manter o senso crítico durante a resolução do exercício. Porque, às vezes, um descuido, uma distração, a gente comete um errinho bobo e vai levando esse errinho, mas chega um momento que você tem que estar atento para perceber. Né? Qual era o barato aqui? Se a gente dividisse 40 por 5, como tinha dado antes, ia dar 8, e 8 é igual do ferro. E não tinha essa possibilidade, ele só podia ser menor que o ferro ou maior que o ferro, porque senão não teria uma ordem decrescente. Tá? Então, aí a gente percebe onde foi que a gente errou, a gente já volta, bate o olho, já vê onde... É importante também fazer as coisas de forma ordenada, organizada, passo a passo, para a gente rapidinho descobrir onde errou. Tá bem? Muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link desse material aí embaixo para vocês baixarem. Deixarei o link aí com o gabarito, porque tem várias outras questões. E se vocês tiverem alguma dúvida, não se acanhem de mandar a sua dúvida lá no direct no Instagram ou aqui nos comentários, que eu respondo de uma forma personalizada para você, tá? Se você quiser mandar seu contato, manda no direct do seu Instagram também. Bem, um grande beijo e até o Enem. Boa sorte, pessoal. Vamos começar nos próximos dias, na próxima semana, a revisão para o Unesp. Tá bem? Um grande beijo. Espero que vocês vão muito bem na prova. Vai com confiança e dê o seu melhor.